As already mentioned, Como eu já mencionei antes, Chandrakirti, que Chandrakirti I think one of the, great philosopher as well as practitioner. assim, do meu ponto de vista, Chandrakirti era um grande filósofo e um grande practitioner. This person, Assim como Nagarjuna também, essas pessoas não existem mais. as a human being, É, 100 years maximum. Como a durada da vida de um ser humano é mais ou menos 100 anos. Mas os escritos desses mestres ainda perduram por mais de 1000 anos, mais de milênios. The Chandrakirti's text, O texto de Chandrakirti, então, one of the important text. é um dos textos muito mais importante. As I already mentioned, I myself memorize. Como eu já mencionei ontem, eu memorizei todos esses textos desde quando eu tinha, quando eu era pequeno, quando eu tinha 6 a 7 anos. E eu sempre menciono This country, que esse país da Índia, I think most the thinkers, philosophers, é o país que produziu nos últimos milênios mais de muitos filósofos e pensadores. I usually describe 17 masters. Eu sempre descrevo os 16 mestres de Nalanda. Their brain, I think, very sharp. Do meu ponto de vista, o cérebro desses grandes mestres era muito afiado. In human being, humanity in general. E hoje em dia, atualmente, dentro da humanidade em geral e particularmente na Índia, os escritos desses mestres antigos, indianos, The secular basis. eles escreveram de uma parte com a base secular e como um tema acadêmico. E hoje em dia, Modern science. isso deve ser combinado com a ciência moderna. According to my own experience, De acordo com minha própria experiência, now few decades, nas últimas décadas, serious discussion with scientists. eu tive muitas discussões e argumentações muito sérias com os cientistas. Because, you see, our thinking is Porque a maneira que nós, seguidores desses escritos, nós analisamos, não investigamos, não através de fé e através de modern science also. prece. Então, a ciência moderna também tem essa tática de investigação. Not only also the benefit after our death, E essa maneira de atuar beneficia até depois da nossa morte. Desde que nós acreditamos em renascimento, depois de vida após vida, Hindus, e na teoria de renascimento, o hinduísmo acreditam em Atma, em alma. E é muito útil. Esse corpo físico é somente uma vida, mas a alma, o Atma, vai de vida após vida, desde tempo imprincipiável. she study É por isso
investigation. Por isso que se estuda esses textos na maneira investigativa é muito benéfico. So, ancient Indian master, they wrote this wonderful book. Esses mestres antigos indianos, eles escreveram esses livros, esses tratados maravilhosos. E mesmo que nós estamos no século XXI, esses escritos, esses livros são muito relevantes. E esses livros falam de mente, da emoção humana, Or say peace of mind. como desenvolver a paz mental. Face some problems. Todas as vezes que nós enfrentamos alguns problemas, Analytical meditation. se nós investigamos, se nós enfrentamos esses problemas através da análise, da investigação, é muito benéfico. Nós saberemos como enfrentar esses problemas em uma maneira secular. Não falando de religião. E por isso que eu firmemente acredito que esse tema deve ser incluído não como religião, tema religioso, mas tema acadêmico. Academic field. E a Índia agora, Study about ancient masters. no domínio acadêmico, eles estão introduzindo esses textos desses escritos antigos, que falam sobre mente e emoções emoções e a realidade assim como ela é. I feel our discussion Eu penso que as nossas discussões científicas com cientistas pode dar uma grande contribuição sobre e principalmente as discussões baseadas nesses escritos antigos. É claro que meu conhecimento, comparado com as escolas, os eruditos, meu conhecimento é muito pequeno, mas comparado a vocês, meu conhecimento é muito útil. Kishi Pimpi said the Luju. Eu tenho uma história para contar. During 13 Dalai Lama, Durante o 13º Dalai Lama, you see, from time to time, eh, top scholars de vez em quando, alguns eruditos faziam debate na frente do Dalai Lama. E o Dalai Lama observava isso. Então, tinha um estudioso, o Geshe Pimpin, o nome dele, so also at the debate, durante o debate, em frente do Dalai Lama, a sua resposta não era muito boa. so afterward, Então, depois do debate, 13 Dalai Lama met him. o 13º Dalai Lama encontrou ele e falou com ele: você é escola, você é um erudito, That much sort of mas você não usa muito, knowledge. você não tem muito conhecimento. Then his answer is, Então ele respondeu para o Dalai Lama: Sua Santidade, não tem problema. Meus exames era primeiro antes de você nascer, e então não tem nenhum problema desses velhos as fresh eruditos. Então eu repito a mesma coisa. Meu conhecimento não é muito jovem como os jovens escolares. Então eu posso dizer eu sou muito velho agora. Eu sou muito ancião. I have Uma vantagem que eu tenho é que eu encontrei muitos cientistas scholars, e diferentes eruditos em diferentes campos e diferentes líderes religiosos, estudiosos. that Em- quite useful. Isso para minha mente foi muito útil. So occasionally when I visit our monastic institution, Ocasionalmente, quando eu visito as instituições monásticas, eu falo sobre essa coisa. modern science, E desde que nós falamos sobre ciência moderna, in our nessas instituições monásticas, they should
pay. Eu falei para eles, sempre falo para eles que eles devem estudar mais a ciência moderna. E hoje em dia eles já desenvolveram algum currículo e laboratório de ciência nessas instituições monásticas. No exame final, de acordo com as predisposições individuais de cada um, nós devemos incluir a ciência moderna, isso para os tibetanos, nas instituições monásticas. So, in any way, as I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, o pensamento indiano é muito relevante no mundo atual, full of problems. porque esse mundo atual é cheio de problemas devido às emoções negativas. E em tal período, os conhecimentos milenares indianos sabem como tem os conhecimentos para como lidar com as emoções negativas e não lidar através das preces, mas através da análise. Another important Indian master, Agora, Chandrakirti, esse importante mestre indiano Chandrakirti, now here I already discussed about the importance of understanding about eu já falei a importância a importância de realizar a vaseidade ou shunyata. Ontem nós falamos muito sobre isso. now here Agora aqui nós vamos the Buddhist practitioner, wisdom side. Para os budistas, os praticantes budistas, de um lado da sabedoria é analisar e do outro lado o lado do método. São dois métodos, método e sabedoria. You see, Jimba, Sudrim, Sava, Do lado do método tem as 6 práticas das perfeições, e que é a parte da upaya, o método. Então, esses dois métodos devem ser combinados um com o outro. mentioned. Firstly, Tesedela Zosa, Changju Yu, Tampu Jimani, first, Não. mentioning about Primeiramente, Jibba's give. primeiramente vamos mencionar sobre a paramita da generosidade. The giving, you see, firstly, those people who really Veja, primeiramente você vê as pessoas que realmente têm, as pessoas pobres que têm uma vida muito difícil. Então, is very useful. doar para eles é muito útil. Fazer doações para eles é muito útil. In order to E make genuine friendship, para que nós fazemos uma amizade genuína, nós devemos ajudar. Por exemplo, hoje em dia tem muitas organizações que pensam isso, como as Nações Unidas, people who really que sempre olhando para as pessoas que precisam, pessoas que nos países que estão enfrentando perigo de fome, morte de fome. so now today's world Então isso é muito útil. E no mundo atual tem uma lacuna enorme entre rico e pobre. also our brothers, sisters, Nós vemos, as pessoas pobres também são os nossos irmãos e irmãs. Então, eles são uma parte importante da nossa sociedade. the richer people, As pessoas ricas, long run,
Por outro lado, eles a longo prazo eles olha só pelo próprio interesse. Charity. Então, se eles ajudassem essas pessoas e fizessem caridades para essas pessoas pobres, seria muito bom. Então, muito benéfico. E esse primeiro é a parte que fala da parte da Some reasons. página da generosidade. Charity, Então, e tem alguns raciocínios lógicos not like some other sort of que practice, a altruism. a generosidade não é como a prática como karuna ou compaixão. Thinking, self-interest, Ele, maybe para as pessoas que difficult to practice. têm muita autocentrismo, Even such é difícil de praticar a compaixão e a karuna, mas para certas pessoas que têm um egoísmo grande, talvez é mais fácil para ele praticar a generosidade. see those poor people and the difficult people, then Quando você vê essas pessoas, talvez para eles, quando vêm essas pessoas pobres e você praticando a generosidade, talvez você gera uma sensibilidade e pode nascer a compaixão dessa ação. and then gradually sort of willingness to help them. E gradualmente incrementa esse desejo de ajudar essas pessoas de uma maneira prática. Helping poor people. E quando a pessoa é empenhada a praticar a pessoa genuinamente, através da generosidade, você ganha muita mais experiências profundas. In first sort of chapter, first lesson, you see, or chapter mentioned that. O primeiro capítulo menciona isso, Discipline. e o capítulo Shila. é a disciplina, a moralidade. Usually, you see, what's it? That time also, Isso está no capítulo 3, while you sort of mas ele está lendo e só está explicando. Então, enquanto você é empenhado a praticar generosidade e doar às pessoas pobres, sem prejudicá-los, self-centered attitude, sempre sem uma atitude autocentrista or sort of ou motivation, egoísta, self-centered, sort of Então, name or something. ou em nome de fama, ou usando disso para explorar as pessoas, isso não é Spiritual way. Isso não é a maneira espiritual de doar. Isso está falando da disciplina moral. Concern about Então, você tem que doar not realmente com a preocupação de ajudar as pessoas, não imbuído de uma motivação de fama e de receber mais, ou esperando receber algo em troca. Não é o business aqui, não está falando de business. É uma coisa que você está doando realmente do profundo do seu coração. Isso é a disciplina, a perfeição da disciplina. A perfeição da disciplina. O Shila. So now he mentioned the practice of Shila. For this life, also you see, E more friends, ele fala que more people. através dessa prática da Shila, da perfeição da disciplina, você tem muito mais amigos, mais pessoas gostam de você, e na vida futura, o resultado de ter praticado a disciplina, você terá uma vida boa na próxima vida, isso é garantido. Então, o resultado de uma ação não virtuosa anterior, Charity. That's very important. Then third, a terceira
the patience. É a prática da paciência. Por meio da paciência, você será bonito, adorado pelos seres sagrados habilidosos e discernir o certo do errado, e depois disso, tendo nascido como um ser humano, um Deus, você dissipará o mal. Obstacles. Então, Sometimes you really tired. quando você enfrenta obstáculos, as pessoas se sentem muito cansadas. Então, para isso, você precisa da paciência. Patient, very important. Então, a paciência é muito importante. It mentioned, even you see someone who really want to harm you, and Aqui é mencionado que mesmo que uma pessoa que quer te prejudicar, cortar o seu corpo, você tem que praticar paciência e compaixão para com essa pessoa. Quando eu brevemente, como eu mencionei brevemente ontem, o seu criador, aquela pessoa que cria problema para você, é o melhor mestre para você praticar a paciência. benefit. E também aqui é mencionado também o benefício de praticar a paciência. It's quite a logical approach. É uma abordagem muito lógica. Harming you, Se alguma pessoa te prejudica, te machuca, you develop some kind of anger. e se você desenvolver raiva That para com eles, won't help. isso não vai Also to remove all those harming from other. Isso não vai te ajudar a você remover as ações negativas que as pessoas te fizeram em passado. Então, Really happen. a sua raiva não vai dissipar os danos que as outras pessoas fizeram a você. Then you develop Então, se você enfrenta uma situação difícil e você enfrenta isso com raiva, então isso gerará cada vez mais raiva. create problem for you. Então, as pessoas que criaram problemas para você, você tem que perdoar e não cogitar vingança. O passado já passou. Practice no longer future. No. E por causa dessa sua prática de compaixão, essa briga não vai continuar no futuro. And then further is mentioned E mais à frente, ele está lendo um comentário de Chandra Kirti. This is quite sort of use common sense now here. Nesse comentário é uma coisa do senso comum. Se você deseja a raiva desenvolver, a sua face se tornará feia, e ninguém gosta de cara feia. Develop Em- very ugly face, angry face. Always to see. E se você tem uma cara feia toda hora, não é uma coisa boa. Then through that practice, Então, através da prática da paciência, awful. com essa prática da raiva e desenvolvendo a cara feia, os outros vão dizer, aquela pessoa sempre tem cara feia, é uma pessoa inútil. When your mind Então, uma coisa importante é quando a sua mente é dominada pela raiva, which is right, which is wrong, é a parte do seu cérebro que julga qual é o que é certo e que é errado, o que é certo. Então, essa parte do cérebro que sabe discriminar não funciona se a sua mente é imbuída pela raiva. Então, essa parte discriminativa do cérebro não funciona propriamente. then anger
you say harming other, In- result, E imbuído pela raiva, você machuca, prejudica as outras pessoas. Nessa vida você enfrentará muitos problemas e como resultado você desenvolverá enfermidade e a sua saúde física será arruinada por meio da raiva. Então, a paz mental ajuda, por outro lado, a paz mental ajuda você a ter um corpo saudável. Então, a raiva é um grande potenciador para destruir a paz mental e destruir a saúde física. then the opposite, patience, tolerance, Por outro lado, a paciência e a tolerância, your physical primeiramente, appearance, aquilo que afeta primeiramente é a sua aparência física, que você terá uma aparência física calma. Se seu inimigo te critica, você permanecerá tranquilo e, eventualmente, o seu inimigo começará a pensar, por que ele não se perturba com as minhas críticas? so 수배 시신 단계 있는 수배 제신 겨우 담발라 practice of patience, of tolerance. Então, a prática da paciência e a tolerância, o efeito principal é na sua face. A sua face terá um aspecto pacífico e calmo. E o resultado dessa ação Verbal action, muitas vezes inclui a ação verbal, a ação física. Então, através disso, você cria karmas positivos nessa vida, as suas ações, cria ações nessa vida e na próxima vida você terá um corpo bonito e uma pessoa maravilhosa. karmic. Isso é por causa uma conexão kármica interdependente. Isso é uma tendência kármica habitual. You see, then eventually, automatically, E isso é uma coisa, é um byproduto. effect even goes next life. Então, os efeitos, os resultados dessa vida, não é só o resultado dessas ações, não só será benéfica nessa vida, mas em vidas futuras também. Então, isso é resultado tudo isso é resultado da prática da paciência. Então, prática da paciência não é uma coisa religiosa, Practical. é uma coisa prática. Como seres humanos, a prática da paciência é muito útil, é muito benéfica para todos nós, e principalmente no mundo atual. For global, E no mundo atual, para a paz global, a prática da paciência é muito importante. E, particularmente, como eu mencionei anteriormente, sem raiva, o nosso cérebro funciona, tem um benefício temporal e benefício último. Mas se o seu cérebro é imbuído da raiva, com a raiva, ou do ódio, o cérebro que julga, discrimina, não funciona propriamente. E todos os seres raivosos também, eles querem uma vida feliz, mas por causa que a raiva que é imbuída neles, eles criam problemas para as suas próprias comunidades. E mesmo as pessoas poderosas, os líderes, os presidentes, por isso a paciência seria muito importante para eles, praticar a paciência. it mentioned that. As pessoas que são líderes, presidentes ou chefes de comunidades e assim por diante. So through analyze, E
E nós devemos analisar o lado físico, os benefícios da paciência e o prejuízo de não praticar a paciência. E através disso, dessas análises, nós tentamos praticar mais a paciência e reduzir a raiva. So, charity É a outra and then prática patience a prática da caridade e da paciência method side of practice é o lado do método. produce Isso serve, essas práticas servem como resultado a produzir o corpo de forma de Buda. then fourth not much and then the what's it Vilya. ah Vilya significa. kasa Sanskrit significa. zundu A próxima é o esforço e entusiasmo. no matter how difficult it is O esforço entusiástico. Não importa quanto seja difícil o seu trabalho, mas você tem que continuar praticando. Mesmo se você é um praticante budista, você tem que pensar que, mesmo que isso dure milhões de anos, eu vou continuar fazendo esse trabalho. dana paramita shila paramita chindi paramita Vilya. ah Vilya. Biya paramita. So, Esse tipo de determinação, anteriormente ele disse, esse tipo de determinação que nós temos que... mental development, E agora effort. um pensamento positivo. Um pensamento positivo não é fácil que surja um pensamento positivo, mas com esforço incansável, você pode conseguir desenvolver isso. Dāngi chidi, dūna guñji jiāng, dā kāli warasi, kā, samdēn, shamatha. A próxima é a concentração. Meditation. If you practice these, Se você pratica a generosidade, a paciência e o esforço entusiástico, you see, all the obstacles, todos os obstáculos determination, reduce your determination, para você ter determinação é reduzido, então a sua determinação incrementa. A concentração tua, porque isso foram eliminado, a sua concentração se torna muito mais forte. anger, E todas essas emoções negativas, como a raiva e assim por diante, também reduzirá. E isso é o benefício de dar uma meditação unifocada. then sixth. Now this most difficult part of E the Madhyamika Avataras text. a mais difícil parte é a quinta a mais difícil parte desse texto de entrando no caminho do mês, essas 5 Blind, que aqui um exemplo que aqui menciona que tem tem um grupo de pessoas cegas eyesight, e tem uma pessoa que tem special uma pessoa que tem um olho. Então, essa pessoa que tem olhos é responsável para olhar para todas as pessoas cegas. Nós todos somos seres humanos, nós todos temos o mesmo desejo de alcançar a felicidade. E aqui a gente fala mais na felicidade mental. as a blind people
In order to help them, Então, you yourself. por exemplo, se você primeiramente para ajudar as pessoas cegas, você tem que ter conhecimento de como ajudar as pessoas. Você é a pessoa que tem olhos e tem a responsabilidade de ajudar essas pessoas cegas como construir uma vida feliz. 실험내면 고보토원 지도로는 속은 달라도 민디 기부지긴 대바이 유도치고 대신 진열을 민양 연대랑데 개인조. Now today's, for example, today's world, No mundo de hoje, we all nós sisters. todos somos irmãos e irmãs e todos nós queremos a felicidade e não queremos os sofrimentos. As I already mentioned, E- we believe, particularly the materialistic life, Infelizmente, como eu já disse antes, que nós pensamos que a felicidade é uma coisa que vem de fora, do lado materialístico, mas essa felicidade vem do interno. Nós devemos aprender como desenvolver e manter essa paz interna more people. e compartilhar isso com muito mais pessoas. E essas pessoas que é mencionada aqui são as pessoas cegas que não entendem isso. Então, essas pessoas cegas não sabem como manter essa paz interna. Then, now in order to study or in order to know Aqui, ultimate reality, para que nós podemos estudar e entender, compreender perfeitamente o que é a realidade última, muitos mestres indianos, about reality. eles falaram sobre o que é realidade. Nalanda tradition, A tradição de Nalanda é a escola dos pensamentos budista. Siddha Mantra, Tem as escolas Sautântrica, Madhyamika e Chitramata. As 4 maiores escolas budistas indianas. Siddha Mantra, A escola Chittamatra similar é way to investigate muito external things. é muito similar como as coisas existem externamente. Analyze E, similarmente, quando os físicos quânticos analisam, externamente, nada pode ser encontrado. Tudo é uma projeção mental. E isso é muito parecido com a visão filosófica da escola somente, Chittamátrica. Externamente, as coisas parecem que têm uma existência sólida. Mas a escola Chittamatra ainda acredita que as coisas existem objetivamente. and investigate, you can't find. Mas quando nós analisamos, quando eles investigam que as coisas não, embora as coisas pareçam ter uma existência objetiva, eles investigam e chegam à conclusão que as coisas existem devido a uma imputação da mente. Em vez da escola Madhyamika, particularmente a escola Prasangika, autonomista, é muito parecida com essa, que é a escola de Chandrakirti. They clearly sort of analyze. Eles claramente analisam, Nothing you can find. eles analisam muito claramente e eles dizem que quando nós analisamos profundamente, nada pode ser encontrado, não tem nada que pode ser encontrado. So then, if you analyze objectively, nothing you can find. Se nós fazemos uma análise de maneira objetiva, nós veremos que não tem nada que pode ser encontrada. Então, a verdadeira natureza de existir das coisas é em base à designação ou imputação, ou rótulo. So that
acadêmica, Isso é a maneira de pensar, o pensamento da escola Madhyamika Prasangika. 양주가 양주가 법에 tenju prasangika she, tenju 의절 심하소 가. 하고 마소. So those E tem ancient Indian master esses mestres antigos indianos, really utilize eles intelligence. eles realmente utilizavam de maneira profunda a inteligência humana. Also the circle, E dentro do different views, and É claro que dentro do círculo deles, é claro, existiam diferentes visões e eles criticavam uns aos outros. and No verso final de Chandrakirti, Chandrakirti, no final, ele diz isso. 뭔가 일이 교회 내버 또유 되니 산제시한 현지 투수 어디 주거랑지나리아 아니 로빈인데 아니 초랑데 아니 내된 초용 라서 어디지 아니 대코는 민장 따유 잠마도 고니 주베 돈 Não. 대코는 인데 Lobza. 투글이 뭐슈 제시 Mindu. 대코는 방송셔너스 되게도 마우스 Que Mindu? 세상에 다 납중앙서다 니 Que Chik Mindu? 뜻도 가서다 산지 그때 몰라 자와 쳐보잖아 로빈이 Ok. 다가는 시기니 거사다 O sono estava chegando para mim. Desculpa. 저는 가다 와니 로빈드스 책이 대코나니 시우식이 민장 Thank you. 잠마도 매대버지 O mestre Asanga e outros mestres 매바의 말이 열이 여당고 disse que as coisas têm uma originação interdependente, é porque elas não têm uma existência própria. Isso significa que as coisas têm uma existência dependente. E essas compreensões não eram o entendimento como dos mestres Vasubandhu e assim por diante, e outros, entre outros. É claro que os mestres indianos têm diferentes maneiras de ver como as coisas existem. O mestre Dharmakirti, ele disse, a maioria das pessoas são apaixonadas pelas coisas ordinárias, mundanas, e por isso que eles não entendem esses pensamentos profundos, nessas, e por isso que eu tenho essa intenção de beneficiar esses tipos de pessoas. Mesmo que eu não tenho mesmo que eu não tenha uma intenção profunda não tem como beneficiar profundamente esses textos, mas eu não tenho meios para ajudar essas pessoas profundamente, então por isso que eu estou escrevendo esses textos, para que eles sejam benéficos a todos esses pensamentos, essas pessoas que são apegadas às coisas mundanas. Isso é o escrito de Dharmakirti. Então, esses mestres usaram a sua própria a sua inteligência e, por meio dessas suas inteligências e análise das coisas, eles escreveram esses textos. Hoje em dia, nós temos os cientistas que eles podem descrever o que existe, obviamente, em campo da matéria. Mas os cientistas ainda não desenvolveram meios para compreender a mente e os fenômenos escondidos, os fenômenos ocultos, que são ocultos à nossa mente grosseira.
Quando nós falamos de psicologia, a ciência moderna ainda está muito elementar ainda. Está em um nível iniciante. Por isso que quando se falando no campo da psicologia, no campo da compreensão da mente e emoções, a tradição indiana, elas fizeram muitas análises e investigações como a mente humana funciona. E por isso que a ciência moderna que foca na matéria e a filosofia indiana antiga que foca na mente, então as duas podem ser combinadas e caminharem juntas. A maneira de como eles analisam profundamente como as coisas funcionam é muito maravilhosa. Desde que a Universidade da Nalanda foi destruída, então muitos desses textos antigos foram destruídos também. Mas nós tibetanos, esses conhecimentos que nós temos que vieram da Universidade de Nalanda espalhou para a China, mas os textos muito mais importantes, mas o importante da filosofia lógica foi mantida no Tibete e na Mongólia. E através do conhecimento e da meditação, nós devemos continuar preservando essa tradição da Nalanda maravilhosa. E atualmente essa tradição é muito importante para ajudar a nossa mente. E mesmo num tema, é muito importante como um tema acadêmico. O capítulo 6, o capítulo 6, verso 3. Aquele que percebeu o Dharma profundo dessa esfera por meio das escrituras, bem como por meio do raciocínio, foi Arya Nagarjuna. Quando nós falamos sobre a vaziedade, nós falamos que as coisas existem diferente como eles aparecem a nós. Mas quando nós investigamos e conduzimos esse conhecimento analítico, isso nos ajuda realmente a compreender como as coisas realmente existem. A Sua Santidade continua a ler o texto, verso 4, verso 5. Quando nós crescemos o interesse em compreender a vaziedade de uma maneira profunda, isso é muito importante, porque mesmo os cientistas também cresceram esse interesse em saber o que é realmente, o que significa vaziedade, ou shunyata. Isso é dito que para aqueles seres que têm interesse e têm umas impressões mentais kármicas para entender o que significa a vaziedade significa, esse texto foi escrito. O verso 4. Mesmo em um ser ordinário, quando ouve sobre a vaziedade, repetidamente sente uma alegria imensa surgir dentro de si. Esta alegria faz surgir lágrimas que banham seus olhos e faz os pelos de seu corpo se arrepiarem. O verso 5, o verso 6, quando nós falamos quando nós realmente ouvimos falar sobre quando a pessoa tem uma impressão mental para estudar a vaziedade, então é dito que as pessoas têm certos sinais que surgem, como as lágrimas que saem dos olhos, os pelos do corpo que se arrepiam, e várias coisas que podem acontecer com o seu corpo quando você quer estudar efetivamente a vaziedade. Aí ele leu o versos 5, 6 e 7 do capítulo 6. E agora as perguntas.
teaching on Madhyamika Avtara. A pergunta primeira, Our request. There are 5 questions today from all over. The first question is mine. I'm Anita from Goa. My essa é a question is, moderadora, é a Anita Dudani. dimensional phenomena exist. One must show that they are certified by a valid cognizer, not mere ignorance. So, then, if Prasangika says that all valid cognizers Para postular fenômenos convencionais existentes, deve-se mostrar que estes são comprovados por uma cognição válida e não apenas pela ignorância. Portanto, se os consequencialistas prasanguicas dizem que todos os cognizadores válidos estão errados, dizem que todos, com exceção da sabedoria não dual da vaziedade, o que pode comprovar a existência de objetos convencionais? Esse é um ponto muito importante. A visão da Prasangika dizem que não existe nada existe objetivamente. E a visão das Prasangika e consequencialista e autonomista tem uma pequena divisão. Para os dois, as coisas não existem objetivamente, para as duas escolas. Mas a Saltantra Madhyamika que as coisas não existem, tem certas maneiras de analisar os fenômenos. E as coisas não, quando é analisada dessa maneira, elas não existem objetivamente, mas as coisas só existem devido a umas convenções mundanas. Se nós procuramos as coisas profundamente, nós não podemos encontrar nadinha. E a mesma coisa que dos Tathagata. O Tathagata não é os agregados, né? Diferente deles, os agregados não estão nos Tathagata, nem ele está nos agregados. E o Tathagata não os possui, então o que é o Tathagata? Sem se acontentar como a aparência das coisas, se vocês procuram pelas suas identidades, você não será capaz de encontrar nada que você pode indicar que seja tal coisa. Então, mas pergunta, como as coisas existem? As coisas existem devido a uma convenção mundana ou a uma designação mundana. No texto da sabedoria fundamental de Nagarjuna, em vez de Tathagata, você fala assim, o que é eu? Você pode falar assim, eu sou meu corpo, meu braço e assim por diante. É claro que essas coisas funcionam. O corpo funciona e tudo. Mas se você procura pela identidade das coisas, no caso do seu corpo, mas você não pode encontrar nada que seja o seu corpo. Seja o seu corpo e as coisas depende de outros fatores. E de fato que os fatores também não existem por eles mesmos, então nós chegaremos à conclusão que as coisas existem devido a rótulos, denominações. E como o mestre Tsongkhapa, o Lama Tsongkhapa disse que esse é o ponto mais difícil da visão madhyamika. Quando você refutou todas as coisas existentes e independentes, o que você permanece, você encontra como que as coisas existem devido à designação.
E quando você sente-se movida, emocionada da maneira que as coisas existem, você pode criar uma convicção que as coisas realmente existem nominalmente. Então, quando você tem uma boa ideia, uma boa compreensão como as coisas não existem, uma existência por si própria, então você será capaz de entender que as coisas existem nominalmente. Então, por outro lado, se você, a escola consequencialista dizem que as coisas não existem, mas existem devidamente. Se você se você, no fim de analisar, e dizem que se você analisa as coisas e as coisas não satisfaz os 4 modos de faltas que dizem Chandrakirti, até os Aryabins que praticam a meditação profunda, eles deveriam ser capazes de destruir essas faltas, essas 4 faltas. Porque tem alguns proponentes. Porque tem algumas proponentes de algumas escolas, eles ainda mantêm um apego em alguma noção do eu. Então, eles dizem que existe uma entidade além do eu. Então, mas a escola Madhyamika Prasangika, eles falam que as coisas não existem por si próprias e as coisas existem independência de nome, de rótulos. Mas tem algumas outras escolas. Hello. A outra pergunta é. My Bom dia, question Sua is, Santidade. Minha pergunta how é: do cognitive observations como as prevent us obscurações from cognitivas nos impedem de ver todos os fenômenos simultaneamente? Essa pergunta é muito boa. Quando nós falamos, hoje em dia nós falamos a percepção das 2 verdades como se fosse uma coisa distinta em sua identidade. Mas se você tem uma boa compreensão na originação interdependente, como eu disse ontem, todas as coisas. Com a originação, nós aceitamos a convencionalidade. E com a interdependência, nós compreendemos o lado da verdade última. Quando nós dizemos que as coisas existem dependendo de outras condições e fatores, e a parte disso as coisas não existem, quando nós falamos sobre a vaziedade, nós tomamos um objeto como objeto de observação, como base, e esse objeto por si mesmo é vazio de existência inerente. Mas por isso que a forma é vazia, forma é vazia, o vazio é forma. A forma não é nada que vazio e vazio não é mais nada que a forma. Então, esses dois, forma e vaziedade, têm a mesma identidade ou é da mesma natureza. Ou eles podem ser distintos em maneira conceptual ou isolado por si próprio.
mas têm a mesma identidade. Até quando você não se torna um Buda, você sempre vai existir essa aparência de que as coisas têm uma existência independente. だからこの年で Até quando você não alcançar o estado búdico, você não conseguirá ver as duas verdades simultaneamente, a menos que você tenha uma meditação, uma samadhi ao longo do caminho. Você vai ter sempre essa dualidade das duas verdades, convencional e última, como sendo duas coisas distintas que aparecem a você. Quando se torna um Buda, mesmo que as coisas tenham aparência distinta, mas você pode ver a verdade de ambas diretamente. 뇽목이 바샤디 시티베이션 당생기 바샤디 안다 사주보와 제도의 줄이야 대니 못하듯 좀 배지 매줘 매나 게 바샤디 자사가 Na 10ª esfera do Bodhisattva, enquanto está sentado em meditação profunda, eles ainda existe uma pequena obscuração, uma aparência da existência das aparências. Isso é chamado obscuração cognitiva. Quando esse Bodhisattva na 10ª esfera, quando ele é totalmente absorvido na vaziedade, então ele elimina essa obscuração cognitiva. My question is, since the efficacy of dependent origination, A terceira pergunta é: uma vez que a eficácia da originação interdependente é tão bem comprovada pela funcionalidade de todos os fenômenos convencionais, como se pode ver que essa eficácia da originação interdependência é também uma mera imputação mental? Então, essa identidade, sem você perceber, fazer uma análise profunda das coisas, você não pode dizer que elas são vazias de existência inerente. Então, como é que as coisas existem? As coisas existem devido em base a outras coisas e depende a denominação. As escolas Chittamatra, eles mantêm à vista, eles mantêm uma existência, mesmo que eles rejeitam a existência, refuta a existência das coisas, existente inerente por si mesma, mas eles ainda mantêm uma convicção que a mente existe. Mas as escolas Prasangika Madhyamika, eles rejeitam, refutam a existência das coisas existente por si próprio e da mente também. Então, você tem que... Se você... Okay, the next question is from Lokesh from Gurgaon, Delhi. E a outra pergunta é Lokesh de Gurgaon, Delhi. My question, the background of my question is, before the rejection of Esse extrato phenomena in the Acharya Chandrakirti's book, esse extrato diz que todos reasoning how to reject objective existence. In that summary reasoning, it mentions that the parts mas quando eu vejo uma pessoa, esse extrato diz que todas as partes, é um extrato de Chandrakirti. Quando as coisas aparecem, duas coisas distintas. If they look at distinct entities to a mental consciousness,
How does that lead? Mas quando eu vejo uma pessoa e suas partes me aparecem como entidade distinta para minha consciência visual, que é um perceptor direto. Portanto, como esses são postulados para aparecerem como entidades distintas, se esses são postulados para aparecerem como entidades distintas, há uma mente conceitual, como isso leva à conclusão de que os objetos são ilusórios? Depois que ter feito uma análise de como as coisas existem, por exemplo, os físicos quânticos, quando fazem análise, eles dizem que quando fazem análise profunda, chegam à parte, os átomos. No nível da consciência, existem 3 níveis de consciências. Não existe nada que existem sem suas partes. Eles também, os quanto-físicos dizem. Nos textos budistas dizem que nós podemos falar de coisas universais e de partículas. Isso também é comprovado devido a nossas convicções. E também existem as causas e resultados. As definições, os definendos e aquilo que tem que ser definido. Também se fala de objetos do conhecimento e tem os fenômenos compostos, fenômenos não compostos, e nos fenômenos compostos existem outras subdivisões e assim por diante. Quando nós falamos mente, psicologia, é mencionado as mentes primárias e 5 mentes primárias, 51 mentes secundárias ou fatores mentais. Quando nós falamos sobre isso, isso não é falado em vaziedade como tal, mas convencionalmente nós passamos a falar de todas essas coisas e podemos falar dos 6 reinos, dos reinos inferiores, dos seres humanos, dos seres e os reinos positivos. Mas isso não é postulado em base à vaziedade. Não é postulado baseado em uma análise última, né, de como as coisas existem. Yonten Rinpoche clarificou essa pergunta que somos como parte e um todo. A pergunta era quando eu vejo as pessoas, as suas partes, as pessoas não aparecem como partes. Sua Santidade disse. Eu também fiquei meio confundido com essa pergunta. E por isso que ele explicou outras coisas. Mas a pergunta era, quando eu vejo uma pessoa e suas partes não me aparecem. O todo e sua parte propriedade, o objeto e as qualidades. É claro, falando sobre os objetos, nós podemos falar de objetos e as suas qualidades, mas quando falamos como as partículas sutis e assim por diante, ainda que eles sejam pequenos, eles ainda têm partes. E a mesma coisa se fala da consciência. Qualquer coisa que existe, necessariamente existem em partes. Existe um todo como parte. Um todo e suas partes são
são mutuamente dependentes. Por exemplo, a parte depende do todo e o todo depende da sua parte. É assim, é a mesma coisa, se trata de causa e resultado, efeito. Eles são mutuamente dependentes. A causa depende do resultado e assim por diante. Sem falar de causa, não podemos falar de um resultado, e sem falar de resultado, não podemos falar de causa. E dessa maneira, as coisas existem mutuamente existentes. From Gurgaon, Delhi. Good morning, Your Holiness. Minha pergunta é: quando estamos meditando sobre a vaziedade da entidade intrínseca do eu, primeiramente experienciamos a vaziedade como espaço e depois a ilusão como vaziedade. Enquanto experiencia a ilusão como vaziedade, então estamos cientes do convencionalismo simultâneo. Como é possível, pois somente o Buda pode ver as duas verdades ao mesmo tempo? Durante a ilusão como vaziedade, isso é realmente a vaziedade que estamos experienciando ou é algo mais? Whatever we are realizing, is this really the illusion like emptiness, or we are experiencing something? Bem, é uma resposta que a sociedade já respondeu antes. A meditação que focaliza no espaço e a meditação como a ilusão, como nós experienciamos a vaziedade como espaço, os objetos aparecem como uma ilusão. Quando nós levantamos da meditação, nós devemos ser capazes de ver todas essas coisas como uma ilusão. Isso é a diferença. Como eu mencionei antes, os três processos de estudar, refletir e meditar, a compreensão é baseada nesses três. Então, você pode tomar um exemplo como você mesmo, você será capaz de confirmar por você mesmo. Eu não existo como eu apareço à minha mente, mas eu existo de uma maneira convencional. Durante o processo de estudar, isso pode acontecer. Eu não existo objetivamente, mas eu não sou existente, mas eu existo. Então, quando chegando nesse ponto, você vai no outro estágio da reflexão, e quando você tem uma grande convicção das análises que você fez, da investigação que você fez, você prossegue na meditação. E, meditando na vaziedade, com uma mente concentrada, quando você chega depois, levanta da sua mesão, por causa da sua experiência que você teve durante a meditação sobre a vaziedade, então as coisas devem aparecer a você tudo como é ilusão. Então, o conhecimento, a compreensão da vaziedade é a cognição da última verdade última e a cognição da vaziedade como ilusão é a cognição, a compreensão da convencionalidade. É claro que você tem que postular isso em base a um objeto, em base ao qual você estabelece a vaziedade. Se você não tem um objeto, você não pode estabelecer a vaziedade. Porque você está falando de uma originação interdependente, então tem que ter um objeto no qual você estabiliza ou comprova a vaziedade. Desde que existe um objeto,
que é estabelecido em base à interdependência e por causa dessa, quando você investiga, você realiza que esse objeto existe de uma maneira interdependente e por si só eles não têm um surgimento. Então eles surgem em base da dependência, então eles são vazios de uma dependência, eles são vazios de uma inerência. 가서 냠지 집에서 가고 싶어서 다데네 낭지 토송 방가니 뉴물 해지집에 해지집에 왜서 동보 시보 탐저 동보 왜서 Na prática tantra, quando você tem a prática da dissolução e você chega ao ponto da 3 aparências, aparência branca, aparência vermelha, aparência preta. E as diferentes aparências nesse ponto, as diferentes aparências se dissolvem. E quando chega ao ponto que todas as aparências dualísticas se dissolvem, você surge em uma forma búdica. Isso é na prática tantra. Thank you so much. Para quem já recebeu prática tântrica, principalmente na escola Gelupa, e pratica a sadhana. For this wonderful, Tem todas essas fases de... That was our absolutely last question. Thank you. Ruchila, Dhanyavad. 도대체 자 next Essa foi a última pergunta. It's oh okay then one last question now Tashidale Zolines. My question is related to Prasangika. Então, é outra pergunta. Prasangika says that Minha everything pergunta é exists em relação a mere imputation. sobre os prasanguitas, que as coisas existem meramente devido à imputação. Mas se nós dizemos que as coisas existem, devido à imputação, mas inválida é uma base válida, como quando eu diz base válida, parece que as coisas existem os objetos existem por eles próprios. Como eu posso resolver esse dilema? 갔어 가 그 단위에도 배는 최신 여버디 그런 용어에 딱 같아 Ok, o objeto 디마도 que existe 여버 주시 수도 시작하면 누가 é verificado pela nossa experiência, é claro. 다 싸움다네 Não tem outra maneira de dizer como as coisas existem. Quando eu me levanto e caminho, eu reflito sobre isso. 풍불 내시면 될 때문에 될 때문에 네 뒤치기 기운이 Eu não sou os Tathagata não é o agregado, nem diferente dele. Eu não sou os agregados, nem os agregados são eu. O agregado não estão em mim, nem eu estou nos agregados. O que faz meu corpo mover é a minha mente. E aonde está esse eu? Se nós pegarmos da minha cabeça até a ponta do meu dedo do pé, isso não é eu, não é o meu corpo. Todos os tipos de pensamentos virtuosos ou não, todos os diferentes pensamentos que surgem em mim é parte da minha mente, mas não sou eu. É ou não é? Então, como você fez? Onde é eu? Se você faz esse tipo de análise com você mesmo, você não pode encontrar aquilo que você chama eu. Quando eu vejo que eu não posso existir dentro, esse eu não pode existir nesse corpo, nessa mente, nesses pensamentos e assim por diante, às vezes eu devo tocar minha mão. Quando eu faço esse tipo de análise, eu não posso encontrar esse eu mesmo. Mas é claro que eu caminho, eu me movimento,
e assim por diante. Convencionalmente, não estamos negando, eu não estou negando a minha existência. Convencionalmente, você não pode dizer eu existo por causa dessa qualidade e assim essas qualidades e assim por diante do meu corpo. Quando você procura pela sua identidade, você não pode encontrar você mesmo ou eu mesmo, nem Buda, nem ninguém mais. Sem fazer nenhuma análise crítica em como as coisas existem, 작별권에 이어서 따라가는 것이야. você ainda pode, ficar feliz que você ainda existe convencionalmente. Eu posso dizer, eu existo porque eu sou um monge, mas esse eu é meu corpo, minha mente, minha palavra? Não. Então, quando você disseca você mesmo em corpo, fala em mente, você não tem nada que você pode indicar que seja o eu. Então, esse eu, devido a rótulos, eu existo. As condições mundanas, eu existo. Your Holiness. Good morning, Your Holiness. Amid coronavirus pandemic and heightened tension along the line of control between the Indian Army and Chinese Army, how can we resolve the issues peacefully and amicably through compassion and love? It's a student from Ladakh. 가서 내양 비강이 요지구나. 가. 내양 비강이 되는 모든 요요 직체. 가래. 내양 비강이 모든 대사 내용 내양 비강이 모든 Yes. 요요 직체. 파티단도 상상나 내양 거라다 잠시 하스케면도. Não deu para me escutar a pergunta? Não deu para me escutar a pergunta. Ok. Durante a pandemia, você não pode, às vezes, não é muito difícil você sentir muito amor por você mesmo. Você não tem muita compaixão, mas se você 바이러스 말이 류지 가래다. mas você se sente inútil, traduz errado. Durante a pandemia, você se sente como inútil, porque não pode fazer nada. Mas você não deve se sentir desencorajada e desmoralizada. Se você sente assim, o seu sistema imunitário enfraquece. Mas 영야디 패진 저요. 다 내용이 드르트디 동이 또 고민이 내용 매번 소속으로 가고 있어요. Então, você meditar sobre a vaidade, você pode se livrar dessa pandemia? Aí o Dalai Lama falou assim, eu acho muito difícil. Há diferentes pensamentos. Ok. Até o Buda Shakyamuni, ele tomou remédio. É dito que quando Devadatta competiu com Buda para tomar remédio, tem uma condição física e a condição mental que é claramente relacionada pode ser relacionada à enfermidade. Quanto mais calmo e quanto mais calmo você tem e menos na ansiedade, esse autocentrismo, esse prezar a si mesmo diminui. Como eu rezo, como eu sempre digo, possa eu ser a variedade possa eu ser como de benefício crucial para o ser senciente, assim como o espaço e todos os elementos são.
rang tungi ki na ngamra chia tsolya 심지어 탐색 Como diz, diz no Preciosa Galanda, até quando existe enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes aí permanecerem, até então posso eu também permanecer para dissipar, para ajudar os seres sencientes. E tem outra prece que diz, possa todos os karmas negativos dos seres amadurar sobre mim, possa todos os meus benefícios, minhas qualidades madurar sobre os outros seres. Isso são versos da Bodhicitta, da Bodhicitta. E quando, com a compreensão da vaziedade, a sabedoria que compreende a vaziedade, isso ajuda você a eliminar o seu apego às existências às aparências como elas são. E isso ajuda você a reduzir as suas aflições mentais negativas. Então, a infelicidade surge desse autocentrismo, de autoprezar-se e apegar as coisas como elas existissem por elas mesmas, tivessem uma existência sólida. Então, nós temos que então, nós devemos reduzir isso. E essas sabedorias são conhecimentos que vieram para nós tibetanos da Índia. No passado, a tradição indiana permaneceu sempre dentro da Índia, mas desde que quando o Mahatma Gandhi ele mostrou o exemplo para o mundo de não violência, isso ficou um fenômeno mundial. E também os conhecimentos de mente e as emoções também deve se tornar um conhecimento mundial. Esse conhecimento da Índia deve se tornar um conhecimento mundial. Como nós tibetanos, esses conhecimentos da Índia chegou para nós tibetanos na Índia, da Índia. E por isso vocês indianos têm que prestar mais atenção nesses conhecimentos. Tem um guru ali, Charan Singh, que estava debatendo numa instituição filosófica em Ladakh. Eu tenho alguns indianos, eu tenho uns monges indianos que estudaram em nossas instituições monásticas, e nós devemos ajudá-los para eles prosseguir nas suas educações, nos seus estudos de filosofia em nossas instituições monásticas. E, eventualmente, se nós podemos restabelecer a instituição de Nalanda para estudar as tradições de Nalanda, então, para isso, vocês